mais de 200 anos que os maçons, os livres pensadores, reúnem em Portugal a coberto dos olhares indiscretos. A Igreja Católica é contrária à maçonaria e tem excomungado todos os maçons ao longo dos séculos. Mas agora, pela primeira vez, a Igreja está disposta a dialogar com a maçonaria. Afinal, o que fazem os maçons? Em nome da Maçonaria Universal e sob os auspícios da Grande Loja Tradicional de Portugal e de acordo com o encargo que me foi confiado, declaro abertos os trabalhos desta respeitável loja. Poucas são as pessoas que alguma vez assistiram aos trabalhos de uma loja maçónica. Esta loja é mista e é presidida por uma mulher, facto pouco comum nas maçonarias. Não são muitos os maçons e maçonas que quiseram estar presentes na filmagem. Ao todo, estima-se que em Portugal existam 4.000 maçons ativos, agrupados em 6 obediências. A Igreja Católica Apostólica Romana não reconhece as maçonarias e condena-as severamente. Pode ou não um católico ser maçom? Segundo aquilo que a Igreja diz nos seus documentos, não. Um católico não pode ser maçom porque vai contra o cerne das suas razões profundas. E, portanto, é incompatível. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, foi praticamente excomungando os católicos maçons, mas eu desafio quem quer que seja a encontrar um texto da maçonaria em que um católico seja hostilizado ou seja proibido de entrar na maçonaria. O Grande Oriente Lusitano, GOL, é a maior e mais antiga obediência maçónica em Portugal. Tem mais de 200 anos de história e é constituído por 63 lojas. Esta cerimónia é feita a coberto de olhares estranhos à maçonaria. E a força o completa. Decorre no templo da Grande Loja Tradicional de Portugal. A Igreja reprova estes rituais que já foram suspeitos de ser uma nova religião universalista. A maçonaria não é uma religião concorrente com as outras religiões e particularmente com a Igreja Católica. A maçonaria pretende ser uma espiritualidade ética, universal, laica, que não obriga os seus membros a acreditarem num Deus, seja ele qual for, mas também não os obriga a não acreditarem em Deus nenhum. Na maçonaria há um deísmo um pouco racionalista, que se baseia mais numa religião natural, de um Deus apessoal, e isso vai em desacordo profundo com a concepção da revelação bíblica de Deus, que é um Deus pessoal. Houve tempos em que a maçonaria foi confundida com o carbonário e com mata-padres e mata-reis, tal como faziam crer alguns membros do clero. O regicídio lançou ainda mais suspeitas, mas hoje parece não restarem dúvidas. A maçonaria não foi a mandante do atentado. Podíamos dizer que relativamente à carbonária também quem é que era o mentor, não era propriamente um órgão da maçonaria, mas as razões que levavam as pessoas a atuar e quem incentivava, o caso do António Barroso, quando foi recebido em Lisboa, quando veio falar com o Afonso Costa, tinha aí a população, entre aspas, a deitar-lhe a pulpos para o carro. Era a carbonária. Como é que a carbonária soube que o Dom António Barroso ia ser recebido por Afonso Costa? O assassinato do rei Dom Carlos e do seu filho Dom Luís Filipe matou também a monarquia. Desapareceu então o rei e foi implantada a República. 100 anos depois ainda se recorda o crime e comemora o ato em romagem ao túmulo dos regicidas. A maçonaria aparece ilibada e a Associação para a Promoção do Livre Pensamento aponta agora o dedo acusador a um visconde, a um monárquico anarquista. O Visconde da Ribeira Brava era precisamente um anarquista intervencionista. Ele próprio participou em termos financeiros na aquisição das armas. Não há nenhum documento que prove o envolvimento da maçonaria, da carbonária, porque aí é que não existem documentos, mas também da maçonaria, do Partido Republicano e dos partidos monárquicos. Foi um ato simplesmente isolado de um grupo
que eram sócios de uma instituição e que faziam parte daquele grupo que eu lhe há bocado referi como sendo os anarquistas intervencionistas. Eu confesso que hesitei neste gesto, né? Mas os nossos são sempre os nossos, é um filho da terra e um republicano. Não é que nós sintamos orgulho num gesto tão violento quanto foi o regicídio, né? Mas também não sentimos vergonha. A maioria das lojas maçónicas reúne a presença dos livros sagrados das religiões com Deus revelado e invoca-se então muitas vezes o grande arquiteto do universo. A Igreja Católica não gosta e acusa as maçonarias de quererem anular o fenómeno religioso e de agirem de forma secreta. A eleição do Papa em conclave secreto, que era algo mais secreto do que a eleição do Papa em conclave no Vaticano, criou-se esse mito da maçonaria como sociedade secreta que não tem sentido. E se algum segredo pode haver também entre nós, nomeadamente no que diz respeito à revelação da qualidade de maçom por cada um de nós, isto tem muito a ver também com a história das perseguições de que a maçonaria foi vítima e que levou a que se tomassem especiais precauções na defesa da identidade dos próprios maçons. O problema é que nós vemos que ainda há a ressurreição de atitudes, não digo persecutórias, mas pelo menos de manobras políticas ou subjacentes a algumas atitudes que são de limitar a influência da Igreja na sociedade. A questão da educação e todo o sistema, o facto de não haver liberdade de ensino em Portugal. Acha que os maçons estão por detrás disso? Parece que sim. Agora, é tal coisa, como é secreto, não se sabe bem, desconfia-se. Mas como a educação esteve entregue à maçonaria no tempo do Salazar, isso deixou restos e é natural que ainda haja alguma influência da maçonaria dentro do próprio sistema. Isso é verdadeiramente uma tese absurda e completamente, a meu ver, disparatada. Porque este mesmo palácio em que nos encontramos aqui foi retirado à maçonaria pela ditadura de Salazar em 1935 e entregue à Legião Portuguesa, uma milícia fascista. Houve uma lei da Assembleia Nacional, a lei número 1901, que extinguiu as chamadas sociedades secretas, mas que era uma lei dirigida, obviamente, contra a maçonaria. Nunca mais os maçons puderam reunir livremente. Tiveram de se reunir sempre clandestinamente até 1974. Agora, se me diz que houve antigos maçons que abjuraram, aliás, na prática da maçonaria e que foram colaborar com o Estado Novo, isto toda a gente sabe, a começar pelo próprio Presidente da República, o General Carmona, que tinha sido iniciado na maçonaria, como a maior parte dos oficiais generais na Primeira República. Está aqui, Sua Excelência, o chefe de Estado, com o governo da nação e as altas autoridades. E onde está o chefe da nação oficialmente? Aí está Portugal. O Cardeal Sergeira tinha uma posição crítica em relação ao governo do Estado Novo, sobretudo na última fase, porque começou a perceber que havia opções do Estado Novo, opções do regime de Salazar, que não eram compatíveis também com aquilo que a Igreja defendia na doutrina social da Igreja, por exemplo. Não teve, foi a coragem que teve o Bispo de Porto, ou que tiveram um outro caso de padres, que foram capazes de enfrentar a ditadura. O Cardeal Sergeira teve medo que o Salazar se vingasse na Igreja e perseguisse a Igreja também, porque ele não lhe daria meios para defender o poder. Bem, meus irmãos, ao meu golpe de malhete, os trabalhos retomarão força e vigor. Este ritual decorre num pequeno templo da grande loja tradicional de Portugal. Um aprendiz entra em loja e cumprimenta o venerável e os vigilantes. A cerimónia dá para imaginar como são as sessões com largas centenas de maçons no templo de José Estevão do Grande Oriente Lusitano. As sessões são grandes, mas as filmagens estão proibidas. Neste templo com mais de 200 anos tem-se conspirado por muitas causas,
Conspirou-se contra a monarquia, a favor do registro civil, a favor da República, contra Salazar enquanto se pôde e por muitas outras causas, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Quem quer entrar na maçonaria tem aqui nesta câmara escura uma prova difícil. Tem de encarar a sua própria morte e aceitar morrer como homem profano e renascer como homem civicamente virtuoso. Morre-se e renasce sem títulos ou honrarias para outra vida, à semelhança de Cristo na Igreja Católica. A morte do Filho de Deus é a sua ressurreição para uma vida melhor. A influência da Igreja Católica tem sido determinante nas civilizações ocidentais. Mas, afinal, qual é o lugar das cruzes e da religião nas escolas e no Estado? Nós estamos aqui numa situação complicada. A Igreja Católica tem muitos privilégios que vêm do passado de uma sociedade que foi católica, obrigatoriamente católica, até há muito pouco tempo. Não estamos a 2 séculos de se queimarem pessoas por questões de convicção diferente, não é? Portanto, a Inquisição até há muito pouco tempo teve muito peso neste país e as pessoas eram queimadas por ter ideias diferentes, por não praticarem, por serem suspeitas de heresia, bastava isso para levar à fogueira, literalmente. Portanto, não faziam por menos, não é? Este laicismo é que a Igreja, digamos, se opõe e combate, porque reconhece que há na pessoa, digamos, uma consciência, por um lado, de precariedade e fragilidade, e por outro lado, o reconhecimento de Deus como o ser, fonte e origem de toda a vida. Hoje não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de reservas, até porque a Igreja Católica de hoje, a Igreja pós-Vaticano II, já tem muito pouco a ver, ou quase nada a ver, com a antiga Igreja Católica, a Igreja do Vaticano I, a Igreja dos Sílabos do Papa Pio IX, que condenava a ciência, que condenava tudo o que cheirasse a modernidade. São igrejas completamente diferentes. E a declaração adotada no Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa é uma declaração eminentemente progressista que nós também subscrevemos e que permite estabelecer, sem dúvida, a meu ver, um diálogo entre a maçonaria e a Igreja Católica. Eu mesmo, como porta-voz da Conferência Episcopal, penso que tivemos uma posição bastante serena relativamente a essas situações. Não fizemos cavalo de batalha, nem dos crucifixos nas escolas, nem dos lugares de protocolo, porque achamos que isso compete ao Estado. É o protocolo do Estado, o Estado é que sabe como é que coloca as pessoas. Agora, aquilo que veio muitas vezes no debate, veio ao de cima, foi esse laicismo velho, antiquado, que ressuscitou em algumas figuras, que aproveitaram essa ocasião para dizer isto e aquilo contra e tal, que a Igreja tem que perder. Eu penso que o crucifixo em Portugal é uma realidade presente há muitos séculos, até antes de Portugal existir. Não me parece que os crentes fiquem incomodados. Aos não crentes, o crucifixo seguramente não os incomoda porque não acreditam nele. Meus irmãos, vamos então formar a nossa cadeia de união. A cadeia de união simboliza o esforço em prol de um mundo mais livre, justo e perfeito, levado a cabo por homens que se reconhecem por palavras, toques e sinais. Mas será que estamos perante um lobby muito poderoso, um lobby contrário ao fenómeno religioso? Que o grande arquiteto do universo nos dê força, beleza e sabedoria e nos una a todos os maçons à superfície da Terra. Que assim seja. Se eu tiver que recomendar alguém, o mais certo é eu recomendar uma pessoa que eu conheço. E as pessoas que eu conheço, em que eu tenho confiança, porque sei que o seu comportamento vai ser digno, porque são pessoas com ética, porque são pessoas que têm um sentido de dever, são os meus irmãos. Eu provavelmente recomendarei um irmão. Mas se eu souber que há uma pessoa melhor do que um irmão, eu recomendarei essa pessoa e não o irmão. Cada maçom individualmente deve sim procurar empenhar-se o mais possível em atos de cidadania ou procurar ser excelente do ponto de vista profissional. Mas isso é uma exigência ética que deriva dele próprio e do facto de prezar
os valores que nós aqui cultivamos e que o devem incentivar, portanto, a ter uma presença ativa, participante na sociedade civil ou na sociedade política. Mas não telecomandamos, digamos assim, não telecomandamos maçons no partido A ou no partido B, no governo, na Assembleia da República ou na empresa A, no grupo económico A, B ou C. A sociedade é religiosa, a sociedade tem valores religiosos, tem diferentes sensibilidades. E um Estado que acho que é representante dos cidadãos e que deve respeitar estes fenómenos. Aqui depois estamos a ver que então podemos dialogar e construir caminho comum se houver este respeito pelos direitos humanos e pelo direito à liberdade religiosa também e à liberdade de ensino, que é um fator muito charneiro a toda esta questão. É um pacto que está a propor? Não é um pacto, mas é uma abertura em ordem ao futuro, porque acho que o futuro é tão exigente, vamos ter tantas dificuldades nos próximos tempos, que não podemos andar com lutas superficiais e de velhas razões, mas temos que unir todos os esforços na transformação da sociedade. Que os trabalhos deste dia sejam protegidos pelo nosso silêncio. A minha voz está selada. Retiremo-nos em paz.